Oi, pessoal, você sabe da alegria enorme que é poder dirigir a minha palavra até você, não é? Continuamos aqui num curso que é 100% Enem. Aula passada a gente comentou potenciação, a importância de potenciação e as propriedades da potenciação. Nessa aula é uma aula mais curta, uma aula mais rápida, onde nós vamos falar um pouquinho das potências de 10 da notação científica e de como nós podemos aplicar isso no dia a dia, não é? Uma potência de 10 é bem-vindo à nossa vida por se tratar de ser confortável, não é? De repente o seu professor de física fala que um ano-luz tem 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Isso é estranho de ser ouvido, não é? Não é confortável ao ouvido. De repente, um professor de química precisa de um micrômetro, ok? Que medida é essa, não é? Se isso é confortável. Suponha que um ano-luz, vamos anotar aqui, um ano-luz, eu preciso pegar a caneta, né? Peguei uma caneta, e um ano-luz tenha exatamente, é sempre bom lembrar que um ano-luz é uma medida de distância e não de tempo, não é? É o espaço percorrido pela luz durante o intervalo de um ano. Então, é uma distância. Vamos supor que essa distância, e ela é de 9 trilhões e 500, olha lá, 500 mil milhões, bilhões de quilômetros. Não é? Isso é difícil até de ler. Em geral, quando tem muito zero, a gente não consegue ler. O que a gente faz? A gente volta da direita para a esquerda e a cada três números a gente põe um pontinho. 3 números, um pontinho, voltou 3 números, um pontinho, 3 números, um pontinho. Aí você vem olhando, e isso se chama ordem de grandeza. Aqui é 1000, aqui é milhão, né? Aqui é bilhão, ok? Vamos de novo? 1000, né? Depois o que é que vem? Vai o milhão, depois o bilhão e depois o trilhão. Então seria 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros é um ano-luz. Mas essa escrita é desagradável. Então nós vamos procurar uma escrita um pouco melhor. É comum que apareça nos livros 9,5, atenção agora. Se você for contar o número de zeros, 3, 6, 9, não é? 10, 11. Então pode ser que apareça assim, ó, 95 vezes 10 elevado a 11. Ok? E alguns de vocês pensam assim, por que não 950 vezes 10 a décima ou 9.500 vezes 10 a nona? Cada um de nós poderia escrever com a potência de 10 que quisesse, não é? Então aqui tem 11 zeros. Nesse momento da aula eu optei por escrever 10 elevado a 11. Então foi necessário que os cientistas, né, em reuniões, chegassem a um acordo. E esse acordo se chama notação científica. Uma notação científica, vamos anotar aqui, notação científica. Vamos colocar um número. Vamos colocar um número em notação científica. Vou chamar esse número de n. E esse n, ele é escrito assim, ó, mais ou menos a vezes um 10 elevado a m. Agora que vem os detalhes, né? E você que é vestibulando, você vai perceber que, a grosso modo, você sabe a teoria. O que falta na sua vida são exatamente os detalhes. Então você vai ficar de olho no detalhe. Você já sabe que potência de 10 é alguém vezes 10 elevado ao número natural. Mas que alguém é esse? Não é?
Então, a exceção de números nulos, esqueça o zero. Nós vamos escrever esse alguém assim, ó. O A é um número real maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Então, eu vou escrever A pertencente aos reais, tal que A é maior ou igual ao número 1, ok? E vou colocar até menor que 10, certo? E menor que 10. Enquanto o M é um número, M não está saindo aí, né? Vamos colocar ele aqui, ó, do lado, tá? Ele é pequeno. O M pertence aos naturais, ok? Então, desta maneira, você tem uma notação científica. Com isso, nós vamos poder ter sempre a mesma comunicação. O seu gabarito, o meu e o do seu colega será o mesmo, não é? Porque é possível escrever a mesma coisa correta de uma infinidade de maneiras. Então, vamos escrever todo mundo da mesma maneira. Vamos aqui para a página 2. Ok? Não. Vamos para a página 5. Então, aquele 1 ano-luz que eu estava me referindo no inicinho da aula, que poderia ter várias escritas, a partir de agora, nós vamos escrevê-lo assim, ó. Ele tem que variar entre 1 e 10, não é? Então, eu que tinha escrito 95 vezes 10 elevado a 11 quilômetros, agora eu vou me organizar e vou escrever de acordo com a comunidade científica. 95 é maior que 10. Então, é como se eu dividisse o 95 por 10, e para não alterar, eu multiplico por 10. Eu vou fazer isso devagar, para você me entender. Então, eu dividi o 95 por 10. Para não alterar, eu vou multiplicar aqui por 10. E tudo isso ainda está multiplicado por, vou pegar a borracha, ainda está multiplicado por 10 elevado a 11. Então, 10 vezes 10 elevado a 11. Então, isso deu. Esse 95 por 10, ele vai dar 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Pronto. Isso é notação científica, não é? É dessa forma que você deve escrever sempre. Esse aqui seria o A, a qual me referi, que varia entre 1 e 10, ok? E o M é o 12, que é um número natural, de preferência até, tem problema se ele for zero, mas diferente de zero, um número natural ou um número inteiro e positivo, não é? Quando eu falei ainda há pouco, 1 micrômetro, aí eu começo a dividir o metro. Então, seria interessante se nós parássemos agora para entender as potências de 10. O que ela faz para frente, o que ela faz para trás, quando a vírgula vai, quando a vírgula volta, não é? Esse processo que eu fiz com você, ele é entendível, mas ele é lento. Um vestibulando tem que ter sempre em mente que ele tem 3 minutos por questão. E que as questões não virão do tipo resolva, faça, aconteça. Terá um texto, uma interpretação de texto, um equacionamento do texto, e então a resolução da equação. Esse é um processo trabalhoso. Então, o vestibulando, ele tem que ter em mente que ele tem que ser rápido. Então, nós vamos agora treinar com que velocidade você faz isso. Tá legal? Então, nós vamos escrever as potências de 10. Não é? Bom, 10 elevado a 1 é 10 mesmo. Observa o expoente 1 e apenas um zero, depois do primeiro algarismo. Mas quando eu escrevo 10 ao quadrado, você que me ouve, você sabe que 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Você sabe que 10 vezes 10 é 100.
não é? E agora eu gostaria que você associasse esse expoente 100 a 2 zeros após o primeiro algarismo. Você vai perceber que isso é constante. 10 ao cubo é 10. Vezes 10 e vezes 10. E isso vai dar 1000. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, e você associou o expoente 3 a ter 3 zeros após o denominador. Ah, então agora você está um pouquinho mais rápido. A quantidade de zeros, perdão, não tem denominador, após o primeiro algarismo, a quantidade de zeros após o primeiro algarismo, não é? É exatamente a potência. Então, por exemplo, se eu escrevo 10 elevado à sétima, você não vai mais fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 7 vezes. Você já sabe que após o número 1 vão aparecer 7 zeros. 3, 4, 5, 6, 7, não é? Que número é esse? Fala, pô, não sei. Vamos voltar então? 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Você vai ler 1000, ok? Milhão, 10 milhões, ok? Esse é o número que você tem, 10 milhões. Não é confortável essa quantidade de zero. Não é confortável aos olhos. Numa passada rápida, você não sabe se tem 6, 7 ou 8. Pode ser que você confunda. Mas quando eu escrevo 10 à sétima, é extremamente confortável. Você sabe, tem 7 zeros. Da mesma maneira que você aprendeu a colocar os zeros para a direita, é possível colocar os zeros para a esquerda. Ora, quando eu estava fazendo 10 ao quadrado, 10 à terceira, 10 à quarta, eu estava multiplicando por 10. Se eu agora dividir por 10 e usar o conhecimento da aula anterior, de potenciação, não é? Vamos ver como é que as coisas se casam? Vamos aqui para a página 7. Vamos ver o que a gente... Então, é a página 8. Pronto. Na página 7, vamos dar uma estudada aqui nas potências negativas. Por exemplo, o que significa 10 elevado a menos 1? Em princípio, devagar, sem pressa, não é? Significa 1 sobre 10. E se você dividir 1 sobre 10? Ah, isso dá 0,1. Ok? E agora você começa a perceber o contrário, que o expoente menos 1 indica que o 1, que antes ficava à direita, agora vai ficar à esquerda, após um 0, não é? Quando você escreve 10 a menos 2, você quer dizer 1 sobre 10 ao quadrado. Você está falando 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 0,01. Então, você começa a associar que o expoente menos 2 terá 2 casas depois da vírgula. Que o expoente menos 1, uma casa depois da vírgula. Espertinho que eu sei que você então já entendeu que 10 a menos 3 terá 3 casas depois da vírgula. Portanto, isso vai ficar 0,001. Não é? Ah, tá legal. Então, quando no início da aula eu falei 1 micrômetro, vai devagar. Primeiro tem o milímetro, que é a milésima parte. O micrômetro é a milionésima parte. Ok? Então, nós vamos pegar isso aqui, ó, e vamos escrever para você o número 0, agora nós vamos colocar 6 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? Desagradável aos olhos. Isso aí é um micrômetro, certo? Numa passada de olhos muito rápida,
pode ser que você confunda, são 4 zeros, são 5 zeros, são 6 zeros. No lugar disso, seria muito mais confortável se eu escrevesse 1 vezes 10 a menos 6 metros. Ok? Isso mostra para nós que a escrita na base 10, que nos leva à notação científica, eu vim da notação científica primeiro, que nos leva à notação científica, faz com que a escrita se torne mais compreensível, que os cálculos se tornem mais rápidos. Por quê? Você vai escrever potenciação, mas você tem as propriedades da potenciação. Você vai poder estar multiplicando, conserva a base, somos expoentes. Está dividindo, conserva a base, subtrai os expoentes. Então você tem todo um conjunto de operacionalidade para te ajudar nas transformações de unidades. Assim você vai se tornar um aluno mais rápido. Quero chamar a sua atenção que esse pequeno bate-papo, esse pequeno encontro entre nós, ele tratou apenas da teoria, mas que você terá a opção de 3 aulas de exercício. Você vai ter os exercícios apenas do Enem. Você fala, e como é que isso cai no Enem? Coisas do cotidiano, como é que isso vem na nossa vida, qual é a interação, ok? Então nós vamos fazer um capítulo só de exercício do Enem. Eu sei que tem você que está ligado nas Paulistas, FUVEST, Unifesp, Unicamp, e eu estou sendo injusto com as tantas universidades boas, Getúlio Vargas, BMEC, INSPER, e as tantas outras, Santa Casa e tal, sempre tem muito mais do que aquilo que a gente pode falar. Sempre tem aquele grupo que quer o UNB, que quer Uberlândia, que quer Tocantins, são as faculdades do meio do ano, né, que desce mais para o sul do país, Santa Catarina, e tem o pessoal das faculdades particulares também, que acontecem mais ali em novembro, e nós estamos de olho nela também. No primeiro momento, o grande foco é Enem, mas aí a gente vai separar isso e você pode optar que aula de exercício você quer ver, buscando isso no nosso canal. No mais, muito obrigado, eu te aguardo na próxima aula. Bons estudos, cuide-se bem. E ele mantém a... Segura aí para mim, corta aí um pouco, perdi um pouco a concentração. Ah, tá, na boa. Dá para emendar ou não? Dá? Volta no beat? Não é ao vivo não, né? Então vai. Aí depois a gente faz um... Eu não...